Fala galera, bora bater um papo. Vamos bater um papo a respeito desse assunto aqui do Gato Galáctico, né? Eu não ia fazer um vídeo sobre isso, só que eu tava vendo o tragicômico, o Vitor, o Wagner, falar sobre isso. Inclusive, é um bom canal de direita, embora muitos aspectos que ele tem político eu não concordo. Assim, você já sabe até porque eu sinto rei no que ele protege e sinto rei no que ele não protege. Então, para mim, é irrelevante. Mas assim, ele faz um trabalho muito bom no YouTube que é questionar. Ele tem uma linha argumentativa muito forte. O Wagner, ele é muito bom argument, argumentativamente falando, né? E hoje a gente vai conversar sobre o que está acontecendo com esse gato galáctico, que eu vou simplificar para vocês, tá? Primeiro, o gato galáctico ele é um influenciador que faz vídeos para criança. Ele faz vídeos para um público majoritariamente infanto-juvenil, tá? Então, dada essas características, o porquê que Gato Galáctico está sendo cancelado hoje? Por causa dessa foto aí que, que gerou uma certa polêmica. Mas o problema de tudo, gente, que a gente tem que notar, não é a foto, não é o que o Gato Galáctico está fazendo com o leite, não é a comparação que ele está fazendo sobre a discriminação da maconha e a venda e se tornar ilegal do leite cru, que é direto da vaca. Não é sobre isso que a gente tem que falar. É sobre duas coisinhas. Primeiro, sobre a discriminação da maconha. A minha opinião é bem sensata sobre isso, tá? Eu acho que deve liberar sim. Sabe por quê? Cada um sabe o que faz da sua saúde e com o seu vício, certo? Mas liberar hoje, num país que nós temos hoje, cara, eu sou completamente assim difícil de dar uma opinião, sabe? Então, eu preferiria que num país que nós temos hoje tudo deixasse como tá, deixasse como tá. Porque automaticamente você falar para um cara que vai ser comercializada a maconha e pode assim, tipo assim, você tem a discriminação da maconha, certo? Mas aonde esses caras vão comprar essa maconha? E uma coisa que não pode ter, que é de traficantes. De traficantes. Eu não sei se você sabe, eu não sei se eles trataram desse assunto também, que você não pode plantar em casa. Você não pode nem ser produtor, nem ser o vendedor do produto, só que você pode consumir. Está muito errado. Da onde essa lei não só descriminaliza a maconha, como ajuda o tráfico de drogas. É isso que vai acontecer. Essa lei basicamente não só descriminaliza o consumo da maconha, como também aumenta a porcentagem de tráfico de drogas no país inteiro, tá? E você vê o que é pior disso tudo? O que é o pior se você for analisar com toda a veemência disso tudo? O pior, gente, o pior disso tudo é a questão do que? Não é a discriminação da maconha, que nem eu falei agora. É o momento em que ela está sendo votada, certo? Por coincidência está sendo votada assim que o ministro Flávio Dino supostamente teve uma certa reunião com o PCC,
E depois ele foi ministro da Justiça, o Flávio Dino. Está tendo a discriminação da maconha no momento em que o senhor Lula preside a República, um ex-presidiário. Então, para mim, não é muita coincidência, certo? Não é muita coincidência. Mas, assim, tirando esse aspecto, dessa vez não é um governo federal que está passando por cima de algumas prerrogativas. É o STF. Gente, eu vou explicar bem claramente aqui para vocês que o conteúdo do canal não é apenas para criticar, é para ensinar o que é prerrogativa de tal órgão, de tal pessoa. Certo? Vamos lá. Não é prerrogativa do STF legislar sobre esses assuntos. Eu vou repetir. Não é prerrogativa do STF legislar sobre esses assuntos. Para isso, nós temos o legislativo. O próprio nome já diz. Legislativo. O órgão responsável por pautar e fornecer novas leis dentro do país. O legislativo. O que compõe um legislativo? O legislativo é a Câmara dos Deputados e o Senado. Lá por último, nessa sequência que eu estou falando, lá por último, a Presidência da República. Por que que o Legislativo é responsável pela ordem e pela fornecimento de leis no nosso país? É simples, porque tanto o Legislativo quanto o Executivo tem o voto popular. O povo deu essa prerrogativa para eles. Por exemplo, é parte da administração de um país você fornecer ou acabar com leis que prejudicam ou ajudam o desenvolvimento do mesmo. Certo? Então, quem é representante do povo para fazer uma lei? É o deputado. Tá? Dito isso, como é feita uma lei? Um deputado senta com seus assessores, vai lá e fala o seguinte: vamos fazer o exemplo da maconha. Temos que descriminalizar a maconha no país. Esse deputado vai ser o autor da lei, do projeto de lei. Ou seja, autor é o relator que vai escrever o relatório da lei. Então ele vai ser o relator do projeto de lei. Ele vai escrever tudo o que ele acha, tudo o que ele pensa, o que ele acha que tem que ser feito. E isso vai ser discutido para entrar em votação. Eu vou repetir de novo. Não é assim, eu fiz o projeto de lei, eu vou lá e coloco. Não, não. Isso daí é discutido por através dos líderes do partido, dos deputados. Vai ser discutido, não. Pode entrar em pauta de votação ou não pode entrar em pauta de votação porque esse projeto está muito cru, ou está faltando pauta, ou tem pauta demais acrescentada. Então tem tudo isso que o deputado faz. Aí volta lá para o relator corrige, e aí sim, eu estou dando um exemplo, tá? Esse relatório, relatando linha por linha, artigo por artigo, do que é a discriminação da maconha, como vai funcionar, como vai
implementar essa lei, certo? Vai para a votação. Se na sua maioria essa votação for positiva, for sancionada, ok. Parou na Câmara dos Deputados? Não, não pode parar na Câmara dos Deputados. Por quê? Aí vem uma outra parte que nós temos sempre que lembrar. A Câmara dos Deputados é um órgão efervescente de Brasília. É onde as emoções vão ocorrer. Então, as discussões se enfervescem e às vezes alguma decisão, alguma votação foi impensada. Por isso que nós temos a Casa da Senioridade. Qual que é a Casa da Senioridade? Que tem 8 anos de mandato. E outra coisa, você só pode ser corpo integrado desta casa se acaso você tiver acima de 38 anos. Qual que é essa casa, gente? É o Senado. O Senado tem a prerrogativa de pegar esse projeto de lei que foi enfervescido lá no caldeirão aberto, fechar, sentar, analisar com toda a sua experiência e senioridade, verificar, colocar mais razão para votar sobre esse projeto de lei. Certo? Esse projeto de lei foi sancionado pela Casa, pelo Senado. Aí, o presidente da República, o dono do executivo, vai pegar e vai sancionar ou vetar a lei. Fui bem claro, eu preciso desenhar para que as pessoas entendam como é que funciona. Feita essa análise, quando um ministro do STF vai lá e pega e resolve fazer um projeto de lei, legislar no lugar do legislativo, no lugar da senioridade, no lugar do Senado, no lugar do executivo, ele passa por cima das 3 autoridades. Que é isso que o STF está fazendo. Ele está passando por cima da autoridade. Das autoridades pelas quais são votadas pelo povo. Ou seja, o STF já vem passando por cima do povo há muito tempo. Há muito tempo. E ai do povo de se manifestar. Por quê? Por conta de uma burrice do Bolsonaro, o STF tem uma arma chamada decisão monocrática. Se isso aqui que eu estiver falando, um membro integrante do STF entender que é um discurso de ódio, eu posso ter o meu canal retirado do ar e inclusive ser preso criminalmente. Ser preso criminalmente. Só por conta da explicação que eu estou dando a vocês. Certo? Certo. Agora, vamos imaginar uma coisa. Se nós temos um STF que já está pautando leis que não é prerrogativa do STF, para que serve a Câmara dos Deputados? Para que serve o Senado? Para que serve o presidente da República? Já não está servindo para mais nada. Para mais nada. Por quê? O que é mais importante num país? É você. Não é só administrar o país. É você revisar o seu conjunto de regras para ver se a sua administração naquele país vai resolver. Se o STF vai lá e atropela o processo de revisar o conjunto de regras, automaticamente está prejudicando a própria governança do presidente da República. Automaticamente.
Aí vocês vão perguntar para mim o porquê que não teve a sanção do presidente da República sobre decisões monocráticas. Por que não teve? Porque é sempre bom lembrar que quando chegou esse relatório para ser aprovado pelo presidente da República, o filhão do presidente da República na época era o Bolsonaro, estava sendo investigado. E parte da investigação foi parar na mão de qual juiz mesmo? Dias Toffoli. Então, Dias Toffoli, supostamente, deve ter falado o seguinte, ó. Bolsonaro, supostamente, tem que falar isso também. Supostamente, Bolsonaro, é o seguinte. Eu vou pegar o seu caso. Se você sancionar, você vai ser impeachmentado e preso. Porque é corrupção. Foi uma coisa que você falou que não ia fazer no seu governo. Por quê? Rachadinha, pessoal, é corrupção. Vamos repetir para vocês entenderem. Rachadinha, pessoal, é corrupção. Então, ele teve que vetar. Ele teve que vetar. Porque senão ele seria impeachmentado. Quer ver uma outra situação que poderia dar um jeito no STF? E que a gente só vai ter a possibilidade de poder pautar isso, independente do resultado das eleições de 2026? A CPI da Lava Toga. Com a CPI da Lava Toga investigando o judiciário, tendo que quebrar sigilo de judiciário, tendo que quebrar sigilo de Xandão, automaticamente isso daí não iria acontecer. De um projeto de lei ser feito e aprovado pela STF. Isso aí não iria acontecer. Aí veio um monte de gente, veio um monte de pessoas chegar e falar assim: ah, mas o Bolsonaro está lutando contra o sistema. Ele faz manifestação e o Silas Malafaia vai lá e fala muito, muito mal da STF. Ele vai contra a STF. Bota uma coisa na cabeça de vocês: o Silas Malafaia já tem acordo com o Lula. O Silas Malafaia, ele vai aonde a banda toca, meu irmão. Então ele tem autonomia para bater no STF, porque ele sabe que não vai acontecer nada com ele. Ele é um líder religioso. Se o STF resolve realmente prender ele, isso daí vai dar uma reprovação, uma repulsa dos evangélicos que seguem ele. E não são poucos. Não são poucos. Então ele pode fazer isso. Agora, o Bolsonaro não pode. Sabe por que o Bolsonaro não pode? Porque o porquê que você acha que o Bolsonaro vai lá e chega, vai lá e fala: vamos nos manifestar na Avenida Paulista, tá ok? Sem cartazes e sem impeachment de Lula, tá ok? É só uma manifestação a favor da liberdade, tá ok? Por que ele fala isso? Porque se você põe um cartaz e se manifesta contra o STF, quem vai preso é ele. Porque o Xandão está segurando os processos dele que é criminoso. Criminoso. Aí você vai falar, mas quem está presidindo a República é o Lula. Pois é, o Lula teve as suas condenações anuladas pelo STF. É outro fantochezinho do STF. O Lula é fantochezinho do STF também. Porque as suas condenações foram anuladas pelo STF. Então, por isso que hoje você tem o Super Xandão, o imperador do país,
mandando e desmandando em tudo. Por isso que o YouTube não pega e indica o meu vídeo, porque sabe que vai derrubar o YouTube. Por isso. É por isso, é só por isso. Se vocês acham que ditadura de Coreia do Norte, ah, isso aí nunca vai acontecer. Já está acontecendo, meu irmão, aqui no Brasil. Já está acontecendo. Experimenta você argumentar contra o STF. Experimenta você ir contra, bater de frente com o STF, para você ver se você não vai preso com possível suposto ataque de ódio. Por fake news. Porque agora fake news dá até prisão. Dá até prisão. Engraçado que dá até prisão. Mas quando você pega isso daqui, essa vergonha aqui, ó. Quando você pega essa vergonha aqui, ó. Essa coisa maravilhosa aqui. Essa coisa linda aqui, ó. Quando você pega isso daqui. Aqui, ó. Quando você pega isso daqui. 910. Este filho da mãe aqui não vai preso. Fazendo uma propaganda apologética a um regime ditatorial. E falando que lá é tudo lindo e maravilhoso. Esse cara não vai preso. Eu concordo que esse cara vai preso? Não. Mas eu também não concordo que tenha um inquérito das fake news. Eu não concordo. Mas sabe quem foi lá e votou a favor do inquérito das fake news? O Bolsonaro. O que é contra o sistema, o que falava, eu tenho que acabar com o Centrão, tá ok? Aí chegou lá, eu sou o Centrão, tá ok? E aí, gente? Vamos, vamos ser bem realistas, cara. Essas coisas nojentas só acontecem hoje por causa do desgoverno do Lula e do Bolsonaro. Essas coisas ridículas só acontecem hoje porque o Lula precisa de uma pessoa que nem esse cara aqui para ficar passando um pano para ele. Porque ele acha que a relevância desse cara aqui vai ajudar em alguma coisa. Porque o Lula não tá conseguindo cumprir com o que ele prometeu. E o pouco que ele prometeu. O pouco que ele prometeu não tá conseguindo cumprir. Agora, voltando ao STF, que eu acho muito importante, em um outro vídeo eu vou fazer a respeito disso aqui do leite. Eu vou fazer a respeito do leite. Aqui, voltando ao STF, as nossas vias, de fato, para modificar o corpo integrante do STF é colocando senadores que realmente não tenha rabo preso com a política, não tenha rabo preso com sujeira. Esse é o ponto. Por quê? Esses senadores não vão ter a eminência de ter um processo chegando para o STF lá julgar. É isso que o pessoal tem que entender. Quanto mais perto da cúpula do poder, menos rabo preso a pessoa tem que ter. Menos rabo preso a pessoa tem que ter. Então a gente não pode mais votar no menos pior. A gente não pode mais votar, isso aqui rouba, mas ele faz. A gente não pode mais votar nisso. Não existe menos pior. Os dois se colocaram diferente lá. O país foi pra desgraça por causa disso. Não dá mais para votar no menos pior. Não dá mais para votar nesses dinossauros que se apossam do poder. Não dá mais. Será que é tão difícil entender isso?
É por isso que você tem um STF aí legislando pautas. Por isso. Por quê? Indicação para o STF, as últimas indicações foram feitas no governo Lula, Dilma, Michel Temer, Bolsonaro e Lula. Olha que beleza. Só as indicações do Bolsonaro foi responsável pela volta do PT no poder. Só não entende isso quem não quer entender, quem tem menos de 2 neurônios na cabeça. Só não entende isso, é fato isso. Só pesquisar. André Mendonça, o André Mendonça que ele indicou para a STF, ele fez um livro em homenagem ao Dias Toffoli. O mesmo Dias Toffoli que foi lá e arquivou o processo do Lula. E o cara foi lá e colocou esse cara no STF. O mesmo Dias Toffoli que não passou 5 vezes na prova dos advogados. Agora, até quando vão ficar colocando essa corja de vagabundo no poder? Até quando? Eu me revolto porque o país tem tudo para ser potência. Cara, não dá mais pra gente ficar. Ah, vamos votar no menos pior, vamos. Menos pior é o cacete. Se a gente não tá feliz com as urnas eletrônicas que nós estamos tendo que votar, com os nossos candidatos, a gente tem que se manifestar não votando, dando abstenção, pedindo, pedindo anulação para colocar outros candidatos no lugar. Nós temos poder ainda. O povo tem poder ainda para essa palhaçada acabar. Agora, se continuar desse jeito, a gente vai perder totalmente o poder. Esse país vai se tornar um país comunista. Tudo a favor da liberdade, tudo a favor da democracia. E esses caras que estão falando isso são as pessoas que fazem propaganda apologética para a ditadura militar, para a ditadura socialista e comunista. Vamos aprender a votar, pô. Falou e até a próxima.